Agora na Ipanema, Minuto Educação. Patrocínio Colégio C. Do berçário ao pré-vestibular. O melhor para os melhores. Nós estamos em mais um Minuto Educação, aqui no Jornal da Ipanema, e recebemos hoje a professora de literatura, a professora Mônica Messias. Professora, eu digo assim, até brincando com o seu nome, né? Chegou o Messias da literatura, né? A senhora que é professora do Colégio C. Poliedo está fazendo o seu trabalho muito interessante. A gente vai um dia abordar o seu mestrado na USP, em São Paulo. Mas eu queria falar da importância, que a senhora falou nos programas anteriores, da importância da leitura dos clássicos, né? A gente já falou de Memória Póstuma de Brás Cubas e de outros tantos clássicos que às vezes o aluno acha muito chato e não percebe a atualidade, ou por falha até do professor, deste condutor, né, que pode ser o professor, e mostrar o quanto tem a ver com o Congresso Nacional, quanto tem a ver com a delação premiada da elite brasileira, da classe operária, enfim, de todos esses conflitos que nós estamos vivendo, e quanto essa literatura historicamente, desde Shakespeare ou da Grécia, e eventualmente a literatura portuguesa e brasileira, tem de tão atual. O que seria muito legal a gente dar dica de uma boa leitura e mostrar aonde está a crítica, como a senhora já fez nesse capítulo anterior que falamos aqui desta obra brasileira. Bom, no último programa nós falamos de Memórias Póstumas de Brás Cubas e falamos também dos clássicos da antiguidade grega, né? Mas eu gostaria de falar de um outro clássico hoje, né? Que é Guimarães Rosa, né? Gostaria de falar de Guimarães Rosa, gostaria de falar de Grande Sertão Veredas, né? E gostaria de falar do que é a sociedade brasileira e do que é o mundo como um todo. Que é o que retrata o Grande Sertão Veredas. Porque a gente fala de todo esse processo político muito estranho, que eu acho que a coisa chegou a tal ponto que ficou tudo muito estranho, né? Pra quem não lê. Exatamente. Porque você lê, tá lá. Não, fala, mas esse cara tinha bola de cristal, né? Não, quer dizer, de jeito nenhum, né? Já era assim, né? Na verdade, o que tá muito estranho é a punição que não chega. Mas deve chegar, né? Eu acho que pelo menos nós chegamos a um momento em que está se escancarando, né? Exatamente. Como nunca se escancarou. Tá, né? Muito escancarado. Mas voltando, né? Pro Guimarães Rosa, né? E voltando pro Grande Sertão Veredas e para essa obra de caráter universal, né? Embora ele use o cenário do sertão mineiro, né? Ele usa a fala desse falar personagem. De sertão de Minas agora tá perigoso, mas vamos adiante, vai lá. Vamos lá que a gente vai vender apartamento caro. Eu já tô querendo armar confusão e polêmica aqui, professor. Eu já faço isso todo dia aqui no Jornal da Ipanema. Mas vamos voltar para Minas então. Vamos lá. Voltar lá para Minas que não é do Aécio. Vamos lá. Vamos esquecer por um momento que seja, né, o helicóptero e essas coisas mais aí. Mas pensando nesse personagem que é o Riobaldo e que vai falando de sua travessia, né, e falando da leitura dos clássicos, por que eu puxei o Guimarães Rosa aqui para essa conversa? Porque quando você chega para um aluno e fala para ele ler os contos do livro Sagarana, por exemplo, né, que está aí sendo cobrado pelos grandes vestibulares, eles quase arrancam os cabelos. Que horror, eu não entendo nada do que esse homem fala. Só clicar e ver que é muito atual. É muito atual e é muito reflexivo sobre o eu no mundo, que eu acho que dentro de todo esse cenário, dentro de toda essa complicação de corrupção, onde está o eu no mundo, né? E pensando na obra Grande Sertão Veredas, é esse Riobaldo que vai se deparando o tempo todo com jagunços. Aí a gente pode até fazer uma analogia com os jagunços mineiros. E ele fala de amor, e há uma guerra aqui, há uma outra guerra ali. Conflito. Exatamente. Que é o que a gente tem hoje, né? A máxima, né, daí do romance é o diabo na rua no meio do redemoinho. Pois é, o diabo provavelmente hoje esteja em Brasília, a gente não sabe o que vai acontecer.
não é? Mas você vê como é atual, é provocação o que eu estou fazendo para as pessoas pensarem. Eu não estou querendo aqui fazer julgamento, mas análise de que o quão atual é e o quanto é difícil fazer o aluno ler, porque ele fica o dia inteiro em texto curto, WhatsApp, e a hora que ele se depara com um clássico, eles podem não perceber o quanto atual é, quanto tem a ver com Michel Temer, quanto tem a ver com Minas, com jagunço, com esse poder que os políticos se implantaram em Brasília, em todo o Brasil, né? Exatamente. A partir do momento que ele vai para um clássico da magnitude, que é Um Grande Sertão Veredas, que é, a meu ver, né, principalmente para um aluno do ensino médio, uma obra de mais difícil compreensão do que um livro de contos como Sagarana, a partir do momento que ele se permite acessar um clássico desse, ele vai ser um aluno muito mais capaz de ler todo o resto. Exatamente. E de ter um ponto de vista crítico. Enquanto cidadão. Exatamente. Ajuda até na redação do professor Fabício. Mas com certeza, então, isso sem sombra de dúvida. Professora Mônica, foi um prazer receber e falar um pouco mais de literatura, né, que a gente poderia falar não um minuto educação, mas horas educação. Recebemos a professora Mônica Messias, que é professora de literatura no Colégio C. Poliedro, e a gente volta no próximo Minuto Educação aqui no Jornal da Ipanema. Minuto Educação. Patrocínio Colégio C. Do berçário ao pré-vestibular. O melhor para os melhores.